Nesse vídeo vamos falar sobre as operações aritméticas fundamentais. A soma, a subtração, multiplicação e divisão, só que aqui com números binários. Estudaremos essas operações como são realizadas por nós, seres humanos, tá? A gente sabe que as máquinas computacionais realizam cálculos, até mesmo muito mais complexos e de forma assim muito mais rápida do que nós. Isso quer dizer que esses cálculos podem ser realizados por circuitos eletrônicos digitais. Claro, mas como eu disse, vamos aprender como essas operações são feitas por nós. Veremos que não muda nada, ou quase nada, né? Da forma como as realizamos com números do sistema decimal. Como os circuitos eletrônicos realizam essas operações, veremos mais adiante nesse nosso curso, tá bom? Vamos a elas então. É necessário que comecemos pelas operações soma e subtração, porque vamos ver que na multiplicação e divisão necessitaremos delas. Operação soma, também conhecida como operação adição. Só, as operações aritméticas em binário, por trabalharem com apenas dois valores, né, o 0 e o 1, apresentam apenas 4 condições possíveis. Eu só vou ter, no caso da soma, né? 0 mais 0, ou 0 mais 1, ou 1 mais 0, ou 1 mais 1. Não existe mais condição nenhuma relacionando esses dois valores 0 e 1, né? Seja lá qual for a operação. No caso da operação soma, é 0 mais 0, 0 mais 1, 1 mais 0, 1 mais 1. Se fosse subtração, seria 0 menos 0, 0 menos 1, 1 menos 0, 1 menos 1. Multiplicação seriam essas 4 combinações aqui também. 0 vezes 0, 0 vezes 1, 1 vezes 0, 1 vezes 1. É a mesma coisa para divisão, né? 0 dividido por 0, 0 dividido por 1, 1 dividido por 0, 1 dividido por 1. Eu não falo para vocês que em muitos aspectos o binário é mais fácil do que o decimal? Pô, no decimal, quantas combinações 2 a 2 nós vamos ter para os 10 valores? Pô, daria 45 combinações. No binário são só 4. Muito bem, mas como estamos falando da operação soma, vamos comentar cada uma dessas 4 combinações aqui, né? Então, diz que 0 mais 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. 1 mais 0 dá 1. Até aqui normal, né? Igualzinho no sistema decimal. Só que 1 mais 1 dá 0 e vai 1. Não se preocupe com esse vai 1 que você conhece isso aí, tá? Mas olha só, vamos mostrar cada uma delas individualmente. Então, olha só, mostrando a continha aqui, né, montada. 0 mais 0 igual a 0. A propósito, vamos recordar lá que a professorinha ensinava pra gente, né, lá no ensino fundamental, na minha época ainda se chamava primário. Cada um desses valores que eu estou somando aqui é chamado de parcela, né? Então tem a parcela aqui superior, a parcela aqui inferior, tal. E o resultado da operação em si é chamado de soma ou total. É importante isso para o nosso aprendizado aqui? Claro que não, né? Mas não custa nada a gente recordar. E sempre que a gente puder recordar alguns conceitos, é interessante, né? A próxima lá, 0 mais 1, dá 1. A próxima, 1 mais 0, dá 1. Aí vem esse bendito desse vai 1, né? 1 mais 1. 1 mais 1 dá 0 e vai 1. Aqui, do ladinho esquerdo, não é como se eu tivesse 0? É. Então, 1 mais 0 dá 1. O 1 que deu aqui mais 0 dá 1. Então, 1 mais 1 dá 0 e vai 1. Aí esse 1 desce aqui. Então, na verdade, 1 mais 1 resulta em 1, 0. Nada mais justo, né, pessoal? Quanto que vale 1, 0 em binário? Vale 2, né? Lembra? Primeiro bit, eu multiplico o valor dele por 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 dá 1. Vezes 0 dá 0.
Segundo bit vale 1. Eu multiplico por 2 elevado à primeira. 2 elevado à primeira vale 2. 1 vezes 2, 2. 2 mais 0 dá 2. Não poderia ser diferente, né? 1 mais 1 tem que dar 2. Só que a gente não escreve 2 em binário. Por isso que ele vale 0 e vai 1. Esse vai 1 é novidade? Claro que não. Vamos pegar aqui uma soma com números decimais. Olha lá. Vou somar 5 mais 7. O que eu faço? 5 mais 7 dá 12. Tudo bem, aqui tem só uma coluninha de números, né? Eu poderia colocar o 12 direto, mas não é assim. Eu coloco 2 e vai 1, porque se eu tivesse qualquer valores aqui diferentes de 0, eu teria que somar, né? Esse 1 que foi aqui com esses valores que está aqui. No nosso caso, esses valores são 0. Eu vou somar 1 mais 0, que dá 1. Pronto, é a mesma coisa. Tanto no sistema binário como no sistema decimal. O vai 1 não é novidade. É aquele mesmo vai 1 que a gente tinha lá no sistema decimal que a gente estuda desde criancinha. Então está aí o resultado, sem aquelas passagens intermediárias para a gente chegar a esses resultados. Mas vamos somar aí números binários que contenham vários bits, só para a gente treinar essa coisa. Olha só, eu vou somar 10101 com 1000. A mesma regra lá para somar números decimais vale para somar números binários. A gente começa sempre da direita para a esquerda. Começando então pelos dígitos menos significativos, temos 1 mais 0, que dá 1. Aí a gente vai para o próximo, né? 0 mais 0 dá 0. Aí vamos para o próximo. 1 mais 0 dá 1. O outro, 0 mais 1 dá 1. E por fim, 1 mais 0. Aqui é como se tivesse um 0, né? A gente coloca aqui, só nessa explicação aqui, só para que os dois fiquem com a mesma quantidade de dígitos, né? Com a mesma quantidade de bits. Na prática, a gente nem faz isso, né? Mas olha só, 1 mais 0 dá 1. Então, se eu somar 10101 com 1000, o meu resultado vai ser 11101. Bom, pessoal, para você comprovar se a sua conta está certa, uma das saídas seria você converter esse número aqui para decimal, converte esse outro aqui para decimal, faz a soma. Converte esse aqui para decimal e vê se bate com o resultado, né? Já sabemos fazer conversão de binário para decimal, né? Então, não tem lá muito segredo. Então, o resultado final da nossa operação soma desses dois números aqui dá nisso aqui, né? Já despoluído, sem aquele zerozinho que a gente colocou lá para ajudar na operação. Vamos à soma de números agora, aonde nós vamos ter esse danado desse vai 1 aqui, ó. Já começa na primeira soma que eu vou fazer aí, né? Já com os bits menos significativos, né? 1 mais 1, a gente sabe que dá 0 e vai 1. Observe aonde eu vou colocar o vai 1, tá? Olha só, 1 mais 1 dá 0 e ó o vai 1 aqui onde eu coloquei. Agora eu vou somar aqui, ó, 1 mais 0, que vai dar 1. Na próxima coluna aqui, ó, de novo, 1 mais 1 dá 0 e vai 1. Ó, o vai 1 aqui onde eu coloquei. Agora eu tenho aqui, ó, 1 mais 0, que vai dar 1. Próxima coluna, 0 mais 1 dá 1. E na próxima coluna, 1. É como se eu tivesse o 0 aí, né? 1 mais 0 dá 1. Muito bem. Então, está aqui o resultado da nossa operação. É sempre assim, pessoal. Não tem segredo, tá? Mas e se eu tiver números binários fracionários? Como que eu faço para efetuar a soma? Mesma coisa, pessoal. Não muda nada.
Quando você soma números fracionários lá no sistema decimal, tem alguma diferença na forma como você vai fazer essa operação? Não, né? Aqui também não. Então vamos lá. Começar aí sempre da direita para a esquerda, né? 1 mais 0, 1. 0 mais 1, 1. 1 mais 1 dá 0 e vai 1. E agora? 1 mais 1 já dá 0 e vai 1, certo? Esse 1 mais 1 aqui, ó, dá 0 e vai 1. Agora, o 0 que deu aqui mais 0, dá 0. Aqui eu tenho 1 mais 0, que dá 1. 0 mais 1 dá 1. 0 mais 1 dá 1. E aqui, 1 mais 0, que dá 1. Pronto. Feito a soma de dois números binários fracionários. Claro que você precisa tomar o cuidado, seja lá qual for o sistema de numeração, né? Vírgula embaixo de vírgula, né? Não vai errar a casa que você coloca a vírgula aqui, tá bom? Tá aí a nossa continha feita, sem todos aqueles recursos intermediários que a gente colocou aí, que deixou a operação assim meia poluída, né? Tá aí ela limpinha com o nosso resultado final. Vamos à operação subtração com números binários. Dentro daquelas 4 possibilidades que dá para se formar, né, com os dois valores, 0 e 1, nós temos que 0 menos 0 dá 0. 0 menos 1 dá 1 e empresta 1. Não se preocupe com esse empresta 1, que já é o velho conhecido nosso também, tá? 1 menos 0 dá 1 e 1 menos 1 dá 0. São essas as 4 possibilidades. Vamos aqui representar no formato de conta mesmo, como é representado quando a gente vai fazer essas operações, né? Então temos aí, ó, 0 menos 0 dá 0. Deixei um espaço maior aqui entre esse valor de cima e o valor de baixo, você já vai entender o porquê. Então, 0 menos 0 dá 0. Se fizermos 1 menos 0, dá 1. Eu deixei o 0 menos 1 lá para o final, tá? 1 menos 1 dá 0. E aí chegamos lá no 0 menos 1. Veja que o 0 menos 1 está aqui, ó, nessa coluninha da direita, tá? Então, na verdade, nessa operação aqui, eu estou tirando 1 desse valor aqui. Quanto vale isso aqui em binário? Vale 2, né? Muito bem. Mas então a gente tem que ir fazendo dígito por dígito, da direita para a esquerda. 0 menos 1 dá 1 e empresta 1. É o que está dizendo aqui, né? Dá 1 e empresta 1. Olha só onde deve ser colocado o empresta 1, pessoal. Aqui no meio. Lá na soma a gente colocava o vai 1 lá em cima, né? Agora a gente tem 1 menos 1 e aqui é como se tivesse 0, né? Olha lá. 1 menos 1 dá 0. Menos 0 dá 0. Pronto. Então, 2 menos 1 dá 1. É estranho esse empresta 1? Não é, né? Vamos pegar uma operação subtração com números decimais. Olha lá, 25 menos 7. Como que a gente faz? Não dá para tirar 7 de 5, né? Então a gente não empresta 1 aqui desse 2? Esse 5 aqui fica valendo 15? Sim. Aí 15 menos 7 dá 8. A gente tirou 1 desse 2 aqui, né? Olha o empresta 1 representado. Então agora a gente tem 2 menos 1 menos 0 e dá 1. Pronto. É o mesmo empresta 1, tá? No começo pode parecer assim um pouco estranho com o número binário, mas é exatamente a mesma operação. Igualzinho. Então tá aí como funciona a operação subtração. É isso, não tem mais nada além disso. Agora só requer um pouco de treino, né? Eu vou mostrar algumas operações com valores em binário um pouco maior, né? Por exemplo, isso aqui, ó. 11011 menos 01001. Então, como que a gente vai fazendo? Da direita para a esquerda, bit a bit, né? 1 menos 1 dá 0. Próximo, 1 menos 0 dá 1.
Próximo, 0 menos 0 dá 0. Próximo, 1 menos 1 dá 0. E no próximo, 1 menos 0 dá 1. Pronto, sem segredo nenhum. Principalmente nessa operação, que não caímos em nenhum empresta 1, né? Mas vamos a uma operação, então, onde a gente vai cair nesse 0 menos 1 aí. Já logo de cara aqui, ó, no primeiro bit, né? O bit menos significativo. 0 menos 1 dá 1 e empresta 1. Lembram-se? Tem que colocar aqui no meio, tá? Muito bem. Agora a gente tem 1 menos 1 dá 0. O 0 que deu aqui menos 0 dá 0. 1 menos 0 dá 1. 0 menos 1, de novo, olha lá, dá 1 e empresta 1. Veio para cá, empresta 1. 1 menos 1, 0. O 0 que deu aqui menos 0, 0. Simplesinho, né? Só um pouquinho de treino, a gente consegue fazer isso com extrema facilidade. E se a gente fosse trabalhar com valores em binários fracionários? Mesma coisinha, pessoal, não muda nada. Olha só, vamos começar aqui, ó. 1 menos 0 dá 1. 0 menos 1 dá 1 e empresta 1. 0 menos 1 dá 1 e empresta 1, né? Já vou escrever aqui o empresta 1 dessa operação aqui, ó. 0 menos 1 dá 1 e emprestou 1. O 1 que deu aqui menos 0 dá 1. Já coloca a vírgula para não esquecer, né? Aqui nós temos 1 menos 1 dá 0. 0 menos 0, 0. 0 menos 1, caímos de novo lá no empresta 1, né? Dá 1 e empresta 1. Coloca aqui. 1 menos 1, 0. O 0 que deu aqui, menos 0, 0. Por fim, 1 menos 1, 0. Pronto, acabou. Sem segredo, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças as operações aritméticas com números binários. Pessoal, implementar circuitos eletrônicos que façam soma é extremamente fácil. Já montar circuitos eletrônicos que façam as outras operações, por exemplo, a subtração, e principalmente, né, multiplicação e divisão, já são circuitos assim bastante complexos. E as máquinas que fazem cálculos, elas primam pela velocidade, né? E trabalhar com circuitos muito complexos não é legal. Então, quanto mais simples for o circuito, melhor, né? Deixa os circuitos mais baratos e principalmente mais ágeis, né? Mais rápido, eles fazem as operações aritméticas muito mais rápido. Se for uma solução simples, né? Se for um circuito simples. Então, como eu disse, os circuitos que fazem soma são circuitos bastante simples. Uma outra coisa que eletronicamente é muito fácil de fazer são inversões, né? Complemento de um número, fazer o 1 virar 0, fazer o 0 virar 1. Nem porta lógica que faz isso aí, que a gente já estudou, né? Devido a esse fato, pessoal, as máquinas que calculam utilizam alguns recursos. Eu vou mostrar 3 deles aqui para vocês. São circuitos, tá? Que fazem subtração, mas sem fazer uma única subtração. Só utilizando soma e complemento. Só soma e inversão. O primeiro deles, que eu estou mostrando aqui para vocês, chama-se subtração por soma simples do complemento. Então, é dada uma operação aqui de subtração. A propósito, na operação de subtração, o valor de cima, né? O valor do qual eu vou tirar alguma coisa é chamado de diminuendo. O valor de baixo, o valor que eu estou retirando desse outro valor lá de cima, chama-se subtraindo. Fazendo essa continha aí, né, na mão, dá esse resultado, né? Por quê? 0 menos 1 dá 1 e empresta 1. 1 menos 1, que veio aqui do empresta 1, dá 0. Menos 0 dá 0. 1 menos 0 dá 1. 1 menos 1 dá 0. O resultado dessa operação é chamado de diferença ou resto. Vamos fazer passo a passo para ver se a gente chega nesse mesmo resultado. Então veja bem, primeira coisa, o passo 1, determinar o complemento do minuendo.
Minuendo é o de cima, né? O complemento dele é transformar 1 em 0 e zeros em 1. Então, se eu tenho 0, isso aí virou 0, 0, 0, 1. Inverteu. Que era 1 virou 0, que era 0 virou 1. Depois, somar com o subtraindo. Então, vou pegar o complemento do minuendo e somar com o subtraindo, que é esse valor aqui de baixo, né? Então, vamos fazer essa soma aí. Olha só, 1 mais 1 dá 0 e vai 1, né? Também não anotei aqui. Mas esse 1 que veio aqui, mais 0 dá 1. 0 mais 0 dá 0, 0 mais 1 dá 1. Pronto, já realizamos o passo 2. Qual é o passo 3? Determinar o complemento do resultado. O resultado dessa soma aqui, né? Agora a gente vai pegar esse número aqui, ó, e inverter. Invertendo esse valor, olha só, o que é 1 virou 0, né? O que é 0 virou 1. Olha o resultado que nós chegamos aqui, ó. Exatamente o mesmo resultado que a gente já sabia que deveria chegar? Pois é. Veja que nós chegamos naquele resultado sem fazer nenhuma subtração. A gente fez aqui, ó, uma inversão, fez uma soma e mais uma inversão. Pronto. Chegou no resultado que a gente obteve fazendo a operação subtração manualmente. Esse outro método aqui também, chamado subtração por soma do complemento de 1. Então, é dado aí uma subtração. Vamos já ver quanto que dá isso aí? Olha lá. 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. 0 menos 1 dá 1 e empresta 1. 1 menos 1 deu 0. O 0 que deu aqui, menos 1 dá 1 e empresta 1. Esse empresta 1 veio para cá. 1 menos esse 1 aqui do empresta dá 0. Então, esse é o resultado que a gente tem que chegar. Se a gente fizer essa operação de subtração aí com esses dois números dados, tem que dar esse resultado que está em vermelho. Agora vamos ver se a gente chega no mesmo resultado sem fazer nenhuma subtração. Primeira coisa, ele fala para a gente determinar o complemento do subtraendo. Subtraendo é esse aqui de baixo, né? E ele fala o seguinte, olha, completar com zeros à esquerda se tiver bits a menos. Tem bits a menos? Tem. Então vamos completar aqui, né? Ele pede para a gente determinar o complemento. O complemento desse número aqui é isso aqui, né? Tudo que é 0 virou 1, tudo que é 1 virou 0. Muito bem. Aí ele pede para a gente somar com o minuendo. Somar com esse sujeito aqui, né? Então vamos lá. Fazendo a soma agora. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 1 dá 0 e vai 1. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 1 dá 0 e vai 1. Deixa esse vai 1 aqui, tá legal? O que ele diz no passo 3? Somar o último vai 1 dessa soma, né? Ao bit menos significativo do resultado. Então, eu vou pegar esse vai 1 aqui, ó, que eu deixei ele sobrando aqui, ó, e vou somar com o resultado dessa soma aqui, ó. Então, vamos escrever ele aí. Fazendo essa soma agora, dá isso aqui, né? 1 mais 1 dá 0, vai 1. 1 que veio mais 0 dá 1, 1 mais 0 dá 1, 1 mais 0 dá 1, 0 mais 0 dá 0. Olha só, chegamos no mesmo resultado que a gente já sabia que essa operação tinha que dar. Chegamos, tá vendo? De novo, só fazendo o complemento e soma, sem precisar fazer subtração alguma. E o terceiro método é esse aqui, né? Ó, subtração por soma do complemento de 2. Na verdade, na atualidade, os circuitos que realizam cálculos se utilizam desse método aqui, tá? É o método mais utilizado atualmente. Bom, é dado uma subtração aqui, como a gente vem fazendo. Vamos já ver quanto que dá isso aí, né? Olha lá. 1 menos 0 dá 1, 0 menos 1 dá 1, empresta 1. 1 menos 1 dá 0, o 0 que deu aqui, menos 1, dá 1 e empresta 1. O 1 menos esse 1 que veio aqui do empresta 1, dá 0. Então, a gente já sabe que tem que chegar nesse resultado. Então, vamos fazer passo a passo o que diz esse método e ver se de fato a gente chega nesse valor aí.
Bom, primeira coisa, ele fala para determinar o complemento do subtraindo. Subtraindo é isso aqui, né? 1, 0. Mas ele pede para completar com zeros à esquerda se tiver bits a menos. É o nosso caso. Então, vamos colocar um zero aí, completou. Agora vamos determinar o complemento desse número. Pronto. Os zeros viraram 1 e os 1s viraram 0. Está aqui o complemento do subtraindo. Aí ele pede para a gente somar 1 a esse complemento aqui. Pessoal, normalmente esse que a gente está chamando aqui só de complemento, o pessoal costuma chamar de complemento de 1, tá? Se eu somar 1 a ele, eu vou obter o tal do complemento de 2. Então vamos fazer isso. Ó. Se eu somar 1, 1 mais 1 dá 0, vai 1. 1 mais 0 dá 1. 0 mais 0 dá 0. 1 mais 0 dá 1. Muito bem. Então, esse 1, 0, 1, 0 aqui é o complemento de 2 do subtraindo. Terceiro passo. Somar o complemento de 2 do subtraindo, isso que a gente acabou de achar aqui embaixo, né? Ao minuendo, a esse valor numérico aqui. Então, vamos escrever aqui do lado. Pronto. Está aqui o complemento de 2 do subtraindo, está aqui o minuendo do nosso número lá, da nossa operação sugerida, né? Fazendo essa soma aí, nós temos 1 mais 0 que dá 1, 0 mais 1 que dá 1, 1 mais 0 dá 1, 1 mais 1 dá 0 e vai 1. Esse vai 1, pessoal, ele é simplesmente ignorado, tá? Eu não baixo ele aqui para compor o resultado final da conta. Ele é ignorado. Você não usa ele. E se eu não uso esse vai 1 aqui, olha o resultado final que a gente tem aqui, ó. Tá vendo? Bate 100% com o valor que a gente sabia que tinha que dar? Sim. Pô, mas como que é possível ignorar esse vai 1, né? Pessoal, não se esqueçam, tudo isso que a gente está falando aqui são realizados por circuitos eletrônicos, né? Tanto os complementos quanto as somas são circuitos. É a gente que implementa esses circuitos. Eu posso, nesse circuito que faz essa soma final aqui, aproveitar só os últimos 4 bits? Posso. Mesmo que ele me faça a soma, que esse vai 1 aqui veio aqui para o resultado da soma, mas tudo bem, eu pego só os últimos 4 bits. Pronto, a gente retira o que a gente quiser de um circuito que a gente implementar. Então é assim que os circuitos eletrônicos fazem subtração. Aliás, pessoal, só adiantando, né? A gente vai comentar sobre isso, como eu disse, um pouco mais para frente. Mas qualquer que seja a operação, tá? Seja soma, subtração, multiplicação e divisão, o computador só faz isso, tá? Somas e inversão. A gente vai ver lá direitinho como que existem formas de só fazendo subtração, ele realizar uma divisão, ou só fazendo somas, ele realizar uma multiplicação, e assim por diante, tá? Mas a gente vai conversar melhor lá na frente. Vamos agora à operação multiplicação. Multiplicação com números binários. Muito bem, as 4 condições são essas, né? 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 0 dá 0 e 1 vezes 1 dá 1. Vamos pôr em prática, então, fazendo algumas operações de multiplicação, só para a gente treinar e ver como que a coisa funciona, né? Bom, então vamos começar. Pessoal, eu disse que todas as operações com binário funcionam exatamente igual a operação com decimais, né? Então é a mesma coisa, né? Olha, eu pego o primeiro dígito aqui do número de baixo e tenho que multiplicar por cada um dos dígitos do número de cima, não é isso? Então vamos lá, né? 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 dá 1 e 1 vezes 1 dá 1. Agora a gente vai ter que pegar o próximo de baixo e multiplicar por cada um de lá de cima, né? Pronto. Lembra da regrinha? Tem que pular uma casa aqui? Muito bem. Aqui continua a mesma coisa, né? Então vamos em frente. 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 dá 1 e 1 vezes 1 dá 1. Qual o próximo passo agora? Somar esses dois valores, né? Lembra que eu disse lá no começo que a gente ia começar pela operação soma e pela operação subtração?
porque nessas outras, né, a gente ia precisar delas. Pois é, estamos numa operação multiplicação, mas precisamos da operação soma, né? A gente pode completar com zero os espaços que tinham ficado em branco, só para ficar assim mais visível, né? Então, só começar a soma agora. 0 mais 0 dá 0, 1 mais 0 dá 1, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 0 dá 1, 1 mais 1 dá 0 e vai 1. Esse 1 que foi mais 0 mais 1 dá 0 e vai 1. Aí é como se a gente tivesse zeros também aí na esquerda, né? 1 mais 0 mais 0 dá 1. Pronto, feita aí a nossa operação multiplicação com números binários. Igualzinho o que a gente já sabe? É igualzinho, né? Igualzinho o que a gente faz lá com números do sistema decimal. A propósito, como a gente vem falando aí, o nome, né, dos valores numéricos que a gente coloca na operação, aqui na multiplicação, cada um desses valores aqui são chamados de fatores, né? E o resultado final da operação é chamado então de produto. Muito bem, vamos fazer a multiplicação agora com números fracionários. Mesma coisa, pessoal. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Agora, por uma casinha, começa de novo. O próximo 1 aqui, né? Multiplicado por cada um de lá de cima. Então, vamos lá. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. O próximo é 0. Ah, professor, mas eu preciso multiplicar? Não precisaria. Desde que você fosse direto para esse 1 aqui, mas pulasse as duas casinhas, né? Para a gente não correr esse erro, vamos fazer a multiplicação. Vai dar tudo zero aí, claro, né? Porque 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 dá 0. Poderia ter pulado essa etapa aí, vindo direto para essa última aqui? Poderia, mas veja que você teria que obedecer isso aqui, né? Você teria que pular essa casa que a gente colocou aí quando colocamos o 0. Agora, pegar esse 1 aqui e multiplicar por cada um de lá de cima. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1. O que fazemos agora? Somamos. Vamos completar com 0 aí, para ficar mais visível. Então aqui a gente tem 1 mais 0 mais 0 mais 0, que dá 1. Aqui 0 mais 1 mais 0 mais 0, que dá 1. 1 mais 0 mais 0 mais 0, dá 1. 1 mais 1 dá 0 e vai 1. O 0 que deu aqui mais esse 1 aqui dá 1. 1 mais 0 dá 1. O 1 que deu aqui mais 1 dá 0 e vai 1. O 0 que deu aqui mais 0 dá 0. 1 mais 1 dá 0 e vai 1. O 0 que deu aqui mais esse 1 aqui dá 1. 1 mais 0 dá 1. O 1 que deu aqui mais 1 dá 0 e vai 1. O 0 que deu aqui mais 1 dá 1. 1 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 dá 1. 0 mais 0 mais 0 mais 1 dá 1. Pronto. Aí o resultado da nossa operação. Tá pronto, pessoal? Não, a gente não colocou a vírgula aqui embaixo, né? Como que a gente faz a multiplicação? Conta quantas casas a gente tem em cada um dos números aqui e soma. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu vou colocar a vírgula aqui, ó, 4 casas, né? Vou contar 4 casas da direita para a esquerda. Pronto, entrou a nossa vírgula aqui. Então, 1011,01 vezes 10,11 dá 11110,1111. Pronto, está feita a multiplicação, mostrada aqui agora já limpinha, sem os zeros que a gente colocou para ajudar nas operações, e pronto. É assim que é feita a operação multiplicação. Não tem segredo, né? Bastante simples, né? É até mais fácil, porque aqui a gente só multiplica 1 por qualquer coisa lá com os números decimais, a gente precisava conhecer a tabuada, né? Ah, coisa ruim, né?
decorar a tabuada quando a gente começa na escola é complicado. Aqui não, aqui é só 1 vezes 1 ou 1 vezes 0. Acabou. E por fim, pessoal, vamos aqui à operação divisão. Divisão com números binários. As 4 condições aqui, olha. 0 dividido por 0 é indeterminado. 0 dividido por 1 é 0. 1 dividido por 0 é indefinido. E 1 dividido por 1 é 1. Pessoal, existem aí altas discussões sobre o que é indeterminado e o que é indefinido numa divisão por 0, tá legal? Mas isso é assunto para os matemáticos, né? Para a gente, o que interessa saber é que não dá para dividir por 0 e pronto. Bom, vamos pôr em prática, então, a divisão. É a mesma coisa, como eu já estou cansado de falar aqui para vocês, né? Mesma coisinha. Então, nós temos aqui um número que é chamado de dividendo. O que vai aqui dentro da chave é o divisor. O resultado que der aqui dessa divisão é chamado de quociente e a gente pode ter restos nessa divisão. Quando a gente divide um número por outro, essa divisão pode ser classificada como exata ou não exata. A divisão exata é aquela em que o resto vai ser zero. E a divisão não exata é aquela em que vai sobrar resto. Na divisão exata, eu tenho duas situações. O quociente aqui pode resultar no número inteiro ou pode resultar no número fracionário. Mas, mesmo o resultado sendo um número fracionário, ela vai ser exata porque o resto será zero. E na divisão não exata, o meu quociente aqui, o resultado da divisão, vai ser um número fracionário, só que ele não tem fim. Lembra das dízimas, lá quando a gente estudava no sistema decimal? Pois é, aqui também pode acontecer isso. Não importa se seja uma dízima simples ou uma dízima composta. O que importa é que essa divisão não vai ter fim, né? Você pode ir fazendo a divisão aí infinitas vezes que você não vai chegar no resto zero. Então isso é que é uma divisão não exata. O procedimento aqui é igual se a gente estivesse dividindo números decimais, tá? Eu tenho que procurar aqui no dividendo um valor numérico que dê para dividir pelo divisor, pelo valor que está aqui dentro da chave, né? Então, tenho que achar aqui um valor maior do que 101. Esse valor maior do que 101 vai ser 110. 110 dá para dividir para 101? Dá 1. Eu vou deixar anotado passo a passo, tá, pessoal? A gente, o número decimais, já faz de cabeça a coisa e vai mais rápido, né? Mas vamos deixar anotado passo a passo aqui. Eu vou pegar esse 1 aqui, vou multiplicar aqui pelo divisor, vou anotar aqui e fazer a subtração. Então vamos lá. 1 vezes 101 dá 101. Agora eu tenho que subtrair 101 de 110, né? Fazendo essa subtração, dá 001. Mas eu tenho ainda algarismos aqui, né? E como que é o procedimento? A gente vai baixando 1 por vez, né? E ver se o valor numérico que a gente consegue aqui embaixo no resto dá para dividir lá pelo divisor. Então vamos abaixar próximo dígito, que é o 0. Resultou aqui em 10. Dá para dividir 10 por 101? Não, está 0. Baixa o próximo, né? Que é o 1. Agora eu tenho 101. Dá para dividir por 101? Dá. Dá quanto? 1. Eu vou pegar esse 1, multiplicar por esse divisor aqui, colocar aqui e fazer a subtração. 1 vezes 101 dá 101. 101 menos 101, isso dá 0. Ainda sobrou um dígito aqui, né? Eu tenho que baixar ele? Tenho. Mas é 0, né? 0 dá para dividir por 101? Não. Dá quanto? Dá 0. Pronto, acabou. Olha, chegamos no resto 0, né? Acabou a divisão. Uma divisão exata. Resultou aqui num número inteiro. 1010. Legal? É assim que funciona a coisa. Se você tiver curiosidade de converter esses números aqui para decimal, você vai ver que a gente está dividindo aqui ó, o valor 50 por 5. 50 por 5 a gente sabe de cabeça dá 10, né? E é exatamente o que a gente tem aqui, né?
1, 0 em binário corresponde a 10 em decimal, né? 0 vezes 2 elevado a 0, 1 vezes 2 elevado a 1, 0 vezes 2 ao quadrado e 1 vezes 2 à terceira. 2 à terceira é 8, mais 2 que tinha dado aqui, 10. Pronto, 50 dividido por 5 dá 10. Resultou num número inteiro e o resto é 0. Vamos a mais uma divisão. Nessa aqui vocês verão que é uma divisão exata também, mas a gente vai ter a parte fracionária. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar um valor aqui no dividendo e seja possível dividir pelo divisor aqui, né? Esse valor é 1100. Agora sim, 1100 dá para dividir por 1000? Dá. E isso dá 1. Então, vamos multiplicar esse 1 por aquele 1000, colocar aqui e fazer a subtração. Então, resultou em 100. O que eu faço agora? Baixo o próximo dígito, né? 1001 dá para dividir por 1000? Dá 1. Então, vou multiplicar esse 1 por esse divisor aqui, colocar aqui e fazer a subtração. Pronto. Fazendo essa subtração, isso aí vai dar 0001. Baixei o 0. Dá para dividir 10 por 1000? Não, dá 0. Bom, mas eu estou com o resto aqui, né? 10. Será que dá para continuar essa divisão? Dá. Vamos colocar a vírgula informando que a gente vai continuar com a divisão, né? Acrescento um 0 aqui. 100 dá para dividir por 1000? Não. Então eu coloco 0. Acrescento mais um 0 aqui no resto. 1000 dividido por 1000 dá 1. Vou multiplicar esse 1 por aquele divisor lá, colocar aqui embaixo, fazer a subtração. Fazendo a subtração, 0. Olha só, chegamos no resto 0. Então, é uma divisão exata? É. Só que resultou no número fracionário, né? 110,01. Mas é uma divisão exata, porque o resto é 0. De novo, se você tiver curiosidade, a gente está pegando o mesmo valor aqui, né? 50 em decimal e dividindo por 8. 50 dividido por 8 dá 6,25. Se você pegar esse resultado nosso aqui da divisão e converter para decimal, você vai ver que dá exatamente o 6,25. Por fim, vamos fazer uma outra divisão, e essa sim vai ser uma divisão não exata. Ela vai sobrar resto. Não interessa por quanto tempo você queira prosseguir com a sua divisão, você vai ter casas decimais aí infinitas. Bom, procedimento, pegar aqui um valor que dê para dividir por esse aqui, né? Então, se eu pegar lá 110, dá para dividir por 110. Isso aí dá 1. 1 vezes aquilo lá, coloca aqui, subtrai, então sobra 0, 0, 0. Próximo passo, baixar próximo dígito, né? 0. Dá para dividir por 110? Não, então coloco o 0 aqui. Baixo 1 agora. Coloco aqui. 1. Dá para dividir por 110? Não, coloca 0 lá. Baixo o próximo. 10. Dá para dividir por 110? Não, coloca o 0 lá. Mas, olha, o resto é 10, eu quero continuar com a divisão. Vamos colocar a vírgula, informando que a gente quer continuar com a divisão. Então, o que a gente faz? Acrescenta um 0 aqui embaixo? Sim. 100. Dá para dividir por 110? Dá, mas dá 0. Quero continuar. Acrescento mais um 0 aqui embaixo? Sim. Agora sim. 1000. Dá para dividir por 110? Dá 1. Multiplico 1 por aquilo lá, coloco aqui embaixo, subtraio. Mas vamos continuar. Vamos acrescentar um 0 aqui embaixo. 100 dá para dividir por 110? Não. Então, eu coloco o 0 lá. Acrescento mais um 0 aqui embaixo. Agora, 1000 dá para dividir por 110? Dá. Dá quanto? 1. Multiplico por aquele lá de cima. Subtraio. Percebeu que a gente está caindo, a partir de agora, a gente está caindo sempre na mesma coisa?
A gente pode continuar indefinidamente fazendo essa divisão, que vai cair sempre nisso, né? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, não tem fim, caímos numa dízima. E nunca vamos chegar no resto zero, sempre vamos ter esse resto aqui. Então você escolhe quantas casas você quer depois da vírgula e para por aí. Não tem outro jeito. Só para a gente se situar, eu continuo pegando o mesmo valor numérico aqui, tá? 50. O binário aqui é o mesmo valor que a gente vem usando todas essas divisões aí, 50. Só que agora eu estou dividindo por 6. Se você fizer aí 50 dividido por 6, você vai encontrar 8,3333333, vai embora. Não tem fim, né? É o que a gente encontrou aqui, né? Ó, 1000, que é a parte inteira. 1, 2, 4, 8. Então a gente obteve aqui ó, 8, qualquer coisa. Claro que se você converter 0101 em decimal, não vai dar exatamente 0,3, tá bom? Então é isso, pessoal, que a gente queria passar para vocês sobre essas operações aritméticas com números binários. Até o nosso próximo assunto.